Olá, eu sou Priscila Andrade, tenho 34 anos, sou uma mulher de estatura mediana, tenho cabelos e olhos escuros e estou vestida com a camisa de cor rosa. Sou enfermeira, mestre em enfermagem, fiz residência em saúde da mulher e tenho pós-graduação em saúde da família e saúde do trabalhador. Vou ministrar essa aula sobre aleitamento humano, que se encontra no módulo de Educação em Saúde e no módulo de Cuidados Puerperais, que é o módulo 4 e 5, do curso Autoinstrucional Assistência ao Pré-Natal na Atenção Primária à Saúde. Nesse primeiro slide, a gente encontra uma pessoa gestante com suas duas mãos em cima da barriga. A gente tem o tema do curso, que é o aleitamento humano, do lado esquerdo, acima tem o nome do curso, e abaixo, na parte inferior, a gente tem as logos de todas as empresas que estão participando da construção desse curso. O fundo do slide, ele é um tom rosa claro, e esse fundo ele vai estar presente em todos os slides. Na aula de hoje, o objetivo de aprendizado é incentivar e apoiar o aleitamento humano na gestação. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o aleitamento humano ele seja exclusivo até os 6 meses de vida e de forma complementar até os 2 anos ou mais. O acompanhamento do pré-natal é fundamental e uma ótima oportunidade para incentivar a amamentação. A amamentação ela é um esforço coletivo que requer informações qualificadas e baseado em evidências científicas, em uma rede de apoio acolhedora. Incentivar a amamentação durante a gestação tem um impacto comprovadamente positivo nas taxas de aleitamento, especialmente para aquelas mães de primeira viagem. Durante o acompanhamento pré-natal, seja em grupo ou em atendimento individual, é importante dialogar sobre vários aspectos. Dentre eles, pergunte quais são os planos para a alimentação da criança. Escute e perceba quais são os conhecimentos prévios, tanto da pessoa gestante quanto de seu acompanhante. Avalie mitos, avalie crenças, medos e preocupações, fantasias relacionadas ao aleitamento humano, para que, com base nisso, você possa trabalhar suas orientações. Apresente a importância do aleitamento humano logo após o parto. Nesse slide, a gente tem uma imagem de uma mulher com um bebê no seu colo logo após uma cesárea, em contato pele a pele. O contato pele a pele, logo após o parto, é um dos passos para o sucesso do aleitamento humano. Ele promove o aleitamento, além de fortalecer o vínculo afetivo entre a pessoa gestante e o bebê. Ajuda a estabilização e a regularização da temperatura do RN, já que dentro da barriga ele se encontrava em altas temperaturas e aqui fora é um ambiente extremamente frio para ele. Aqui no slide a gente tem uma imagem mostrando como é o leite nos primeiros dias de vida do bebê. Então, esse leite, ele começa a sair bem amarelado, como se fosse uma gema de ouro, e ele vai clareando ao longo do tempo, né? E esse primeiro leite, ele é conhecido como o colostro, que é fundamental para a proteção do recém-nascido nos primeiros dias, porque ele é rico em anticorpos e nutrientes essenciais para proteger o bebê contra infecção e outras doenças. Apresente também a importância do aleitamento exclusivamente até os 6 primeiros meses. Ele é de fundamental importância, porque ele tem nutrição completa, proteção imunológica, ajuda no desenvolvimento cognitivo e reduz os riscos de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e outras doenças. Oriente a solicitar apoio do alojamento conjunto ou no banco de leite para realizar a técnica correta de pega e de posição do bebê.
Aqui no slide, a gente tem uma imagem de um bebê sendo amamentado, onde mostra quais as instruções e o que a gente deve observar numa pega correta. Então, um dos primeiros tópicos que a gente deve observar é se a boca do bebê ele se encontra aberta e com o lábio inferior voltado para fora. Então, se ele não estiver com o lábio inferior voltado para fora, a gente pode pegar com o dedo indicador, colocar no queixo do bebê e puxar um pouquinho para baixo, fazendo com que ele abra a boquinha, né? O queixo do bebê, ele deve estar tocando na mama, mas o nariz, ele deve estar livre. Ele não pode estar afundado no peito da mãe, assim. A mãe, ela não deve sentir dor durante as mamadas. Então, é comum, nos primeiros dias, ela sentir um incômodo, mas ela não deve sentir dor e por muito tempo durante as mamadas. A gente tem que ver mais areola na parte superior da boquinha do bebê e menos na parte inferior. A mãe, ela pode ouvir o bebê deglutindo, mas ela não deve ouvir estalidos. O bebê, ele suga e faz uma pausa e volta a sugar novamente. Isso é o esperado. Ele sempre para, respira um pouquinho e volta a sugar. E esse bebê, ele deve ser levado ao seio e não o seio levado até o bebê. Então, essas observações, elas devem ser feitas ainda no internamento ou logo após a alta, porque as intercorrências relacionadas ao processo de amamentação, elas ocorrem com mais frequência nos primeiros dias após o parto. E se não forem identificadas e tratadas, podem interromper prematuramente essa prática. Uma outra coisa que a gente deve observar é se o bebê está no posicionamento correto. Então, aqui nesse slide, a gente tem uma imagem de uma pessoa negra amamentando com as orientações que devem ser observadas. Então, a gente tem o corpo do bebê está próximo ao corpo da mãe, o bebê está com a cabeça e o tronco alinhados, ele não deve estar com o pescoço torcido. Muitas vezes a gente encontra o bebê com o rostinho para a mama da mãe, mas o corpinho virado. Então, eles devem estar com a cabeça e o corpo alinhados. O bebê ele está bem apoiado, a mãe segura o bebê com as duas mãos ou com um único braço, ela consegue apoiar todo o corpo do bebê. O rosto do bebê ele está de frente para a mama ou ele está torcido. Então, esses detalhes eles devem ser observados e devem ser orientados tanto pelos profissionais ainda no alojamento, quanto nos bancos de leite. E essas orientações, elas devem ser dadas também ainda durante a gestação, para que a mulher ela fique atenta. É muito mais fácil a gente ter essa orientação na gestação e se preparando quando chega o puerpério, do que essas informações virem todas de uma vez só durante o puerpério. Então, durante essa internação, prestar atenção na pega e no posicionamento adequado é ideal para a prevenção de complicações relacionadas à amamentação. Fale com essa mulher sobre a apojadura. E o que é essa apojadura? Ela pode ocorrer até o 5º dia após o parto e dura cerca de 2 a 3 dias. É um processo que pode ser acompanhado por rubor, calor, dor nas mamas e até febre, algo que se assemelha ao mastite, mas é um processo fisiológico e temporário. Uma leve massagem ao redor do mamilo, na auréola e nas mamas pode aliviar essa dor e deixá-las mais maleável, fazendo com que facilite a pega do bebê. Às vezes, é necessário ordenhar um pouco desse leite para que essa mama ela fique mais flácida e ajude o bebê a realizar essa pega. O que deve ser orientado é que ela não deve ficar fazendo ordenhas com frequência para não estimular na produção de mais leites. Então, quanto mais ela ordenha, mais o corpo vai pensar que o bebê precisa de mais leite e aí vai produzir mais leite. Então, a ordenha ela é para ser feita de forma de alívio. Então, aliviou o desconforto para a ordenha, coloca o bebê para mamar. Sinalize quanto às possíveis dificuldades na amamentação e meios fáceis de preveni-las. Muitas pessoas idealizam a amamentação
e se frustram ao se depararem com a realidade. Abordar problemas comuns, como engurgitamento, fissuras mamilares, mastite, baixa produção de leite, oferecendo soluções práticas e o apoio emocional é importantíssimo. Reforce a importância do apoio familiar e da rede de saúde, incluindo grupos de apoio e os bancos de leite humano. Mães que recebem apoio têm maior probabilidade de iniciar e manter a amamentação por períodos mais longos. Então, seja esse apoio. Falando sobre as intercorrências mais comuns que a gente encontra na amamentação e uma forma mais fácil de tratá-las e conduzi-las para que não assuste a gestante, a gente pode falar das fissuras mamilares. Então, geralmente, essas fissuras elas acontecem quando o bebê está mal posicionado durante a amamentação, quando a pega está incorreta ou a suspeita de alguma disfunção oral, como a língua presa, que é anquiloglossia. Então, observar como é a pega desse bebê, como é que ele se comporta quando está mamando, né? E analisar se ele tem alguma alteração na língua. Não tendo nenhuma alteração, nem disfunção oral, corrigir pega. Lembrar que a gente não deve expor essa mama ao sol e não deve fazer tratamentos secos. A orientação mais recente que a gente tem é de sempre lavar a mama ao redor, nunca no mamilo e auréola, e deixar ela seca, sem expor sol, sem passar nada para secar artificialmente. Acabou de amamentar, passa o próprio leite ao redor do mamilo e na auréola. Um outro problema que a gente encontra é o engurgitamento mamário, sem ser o fisiológico. Então, é preciso que a gente diferencie o engurgitamento patológico do engurgitamento fisiológico e observar. Quando as mamas elas estiverem cheias, o que deve fazer? Né? Significa que o corpo ele está produzindo uma maior quantidade de leite do que a demanda do recém-nascido. Então, a gente deve realizar uma ordenha para alívio, para facilitar a pega do bebê e evitar outros problemas, como a fissura e a mastite. Né? Então, a orientação é: coloca o bebê para mamar em livre demanda, evita complementos, que muitas vezes o engurgitamento ele vem associado ao uso de complementos, e aí o bebê mama menos no peito, usa mais o complemento, e aí as mamas ficam cheias por mais tempo. E realiza a ordenha manual só para alívio. Recomenda-se usar sutiãs com alças largas e firmes, aplicar compressas frias nos quadrantes da mama, não usar compressas mornas. Lembrar que a água morna ela aumenta a produção de leite. Então, para aliviar a dor, pode ser utilizado umas compressas frias nos quadrantes das mamas e colocar o bebê para mamar. Quanto mais o bebê mamar e esvaziar essa mama, menos dor e incômodo essa mulher vai ter. Pode ser necessário o uso de algumas medicações para alívio da dor. Então, cada caso deve ser avaliado individualmente. Né? Uma outra complicação da amamentação que a gente tem é a mastite. A mastite, normalmente, ela é unilateral. Pode ser resultado de um engurgitamento mal tratado, mal conduzido, né? E é preciso uma avaliação médica para ver se vai ser necessário o tratamento com antibióticos. Na maioria das vezes, a mastite, ela é uma infecção na mama. Então, é preciso tratamento com antibiótico-terapia. A maioria das vezes é utilizado cefalexina ou amoxicilina para o tratamento. Por último, um problema, que na verdade não é um problema de amamentação, é o que as pacientes acham que tem, que é a baixa produção do leite. Então, fisiologicamente, em uma situação normal, nenhuma mulher apresenta baixa produção de leite. O que na verdade existe é que o bebê ele mama pouco ou é ofertado pouco o peito para esse bebê. Então, quanto mais o bebê mamar, maior vai ser a produção de leite, né? Então, como corrigir a baixa produção de leite? Deixar o bebê mamar em livre demanda. Ah, mas o bebê ele mama de hora em hora, certo? O bebê vai mamar de hora em hora e vai ajudar a aumentar essa produção de leite. Então, a orientação é colocar o bebê para mamar em livre demanda.
Então, é preciso que a gente converse com essas pessoas sobre o comportamento do recém-nascido. Eles podem variar bastante de um para outro, mas existem alguns padrões que são comuns, porque senão todo mundo vai achar que todo incômodo do bebê é fome e que a mulher não tem leite suficiente, né? Então é preciso orientar que os recém-nascidos eles dormem muito, mas esse sono ele é muito partido, que dura em torno de 1 a 2 horas, às vezes até 4 horas. Que eles precisam ser alimentados frequentemente, que na maioria das vezes essa frequência ela vai ser entre 2 a 3 horas, e às vezes essa frequência ela é ainda menor, a cada 1 hora. Né? Que o choro é a sua principal forma de comunicação. Eles choram para expressar fome, desconforto, cansaço, ou apenas uma necessidade de atenção e aconchego. Muitas vezes, ele pode ser acalmado com alimentação, troca de fralda, aconchego ou movimentos suaves. Apresente a desvantagem do uso de bicos artificiais, como conchas, chupetas, mamadeiras ou outros artifícios relacionados à lactação, e que eles podem interferir negativamente na amamentação, causando confusão de bicos e dificultando a pega correta do bebê. Isso pode levar à redução da produção de leite, uma vez que a sucção no peito é essencial para estimular a produção. Além disso, esses artifícios podem ser veículos de transmissão de infecções e causar problemas ortodônticos, como a má formação dos dentes, dentre outros. Aqui tem algumas referências que foram utilizadas. E, por fim, aqui tem aquele slide inicial do curso, adicionando o QR Code da Escola de Saúde de Pernambuco e o contato. Obrigada e um bom curso.